Vamos ficar de pé nessa noite todos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Aleluia! Oh glória! Enquanto você vai localizando o texto sagrado, deixa eu te falar. Eu não tenho o costume de levar livros para as viagens, onde a gente tem a oportunidade de ministrar, porque eles pesam muito e como é um pouco corrido, nem sempre eu consigo enviar antes. Mas quando eu me lembrei do Aviva e me lembrei do nosso último lançamento agora, do livro Juntas, vocês ouviram falar sobre a conferência? Eita glória! Maravilha! E a gente lançou, né? E quando eu digo a gente, estou falando de mim, da pastora Midian Lima, da pastora Raquel Lima, da Gabriela Lopes, mulheres que acredito que vocês conhecem, já estivemos juntas algumas vezes, e a gente fez uma conferência para a glória do nome de Deus, e o Senhor nos abençoou muito, e uma das coisas que o Senhor fez por nós, foi nos dar a direção de fazer o lançamento desse livro, o livro Juntas. Juntas, apesar de parecer apenas uma palavra que comunica a unidade, na verdade ele é uma junção de siglas que manifestam o propósito da nossa unidade. Juntas, na verdade, significa Jesus uniu o nosso tempo para avivamento e salvação. Então, por isso ficou Juntas, né? São 4 ministérios unidos em um propósito que Deus nos confiou, a fim de abençoar a vida de outras mulheres, dentro da nossa nação e fora. E aí veio a conferência, junto com a conferência um livro. Cada uma de nós tem um capítulo dentro desse livro. Aquilo que o Senhor tem proporcionado nesse tempo para cada uma de nós, nós compartilhamos com vocês. Então o primeiro capítulo chama-se Voz do Futuro. Elas concordaram que eu precisava falar sobre isso. E aí Deus me deu uma palavra sobre isso, sobre a voz do futuro. E aí a gente fala sobre o ministério profético, sobre como se manifesta. Camila, quem é a voz do futuro? E a gente prova biblicamente, traz todo um subsídio teológico para mostrar que a voz do futuro é a voz de Deus, na boca de quem já ouviu Deus falar e tem coragem de profetizar para no presente aquilo que Deus anunciou sobre o futuro, seja seu, da sua família, da sua nação, né? E aí o segundo capítulo é o da Midian, é um capítulo totalmente dedicado à maternidade. Nesse ano ela teve uma experiência de quase morte do filho do meio dela, o Elielzinho, e o Senhor através dessa experiência trouxe um grande aprendizado e um grande testemunho, e a Midian escreveu sobre isso, sobre como uma mulher envolvida no ministério, ela precisa ter o cuidado com a sua casa e a sua família. E aí o capítulo dela fala sobre protegendo os meus filhos nessa geração. Ele é incrível e ela tem muita autoridade para falar sobre a maternidade. Quem é que conhece sobre o ministério da pastora Raquel Lima? Como é que estão as vidas, as demandas, as situações? Vocês brincam muito, né? Assim que ela fala. Quem já viu uma caixinha de pergunta da pastora Raquel Lima? Esquece, única. E a Raquel, ela tem uma alegria constante. Até quando ela está triste, ela se mantém firme. Então o capítulo dela fala sobre uma área que ela tem muita autoridade na vida, dançando na chuva. Ela fala sobre como atravessar a adversidade sem perder o ânimo, pelo contrário, utilizando a alegria do Senhor como fonte de renovo para passar os processos da vida. E a Gabriela Lopes, que tem um testemunho forte de virada, de transição de vida, de antes e depois, ela fala sobre rompendo para viver o novo, né? Então é incrível e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Nós trouxemos esse material hoje e ele vai estar disponível no lounge. Aonde que é o lounge, gente? Para onde que fica? Para lá, né? Então você vai sair aqui à minha direita depois que acabar. Todas as portas à esquerda vão ser fechadas. Mentira, gente, estou brincando. Mas quem quiser adquirir é pela saída de lá, tá? E trouxe também aquele vestido chamise. Vocês já viram esse vestido de linho que eu tenho? Um todo branco, de botão, coisa chique, de linho? Tá combinando com a paleta de vocês hoje aqui no culto. Mas eu só trouxe para quem saiu da prova. Por quê, Camila? Porque P, PP, M acabou. E a palavra do Senhor diz que os que confiam no Senhor engordarão.
Então eu só trouxe para mulheres de fé dobrada. GGG, tá bom? Só tem esse tamanho. Se você é desse mistério, vai estar lá fora também. Toma, mãe, obrigada, aqui, da senhora. Gente, minha mãe prefaciou meu capítulo. Coisa chique, né, mãe? Me envergonhou a beça. Mas tá ali para a glória de Deus. Marcos, capítulo 5, quem achou, diga amém. Versículo 22 em diante. Diz assim o texto: então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e que lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Vou repetir. Rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e que lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele. Diga assim comigo: e Jesus foi com ele. Diga: Jesus foi com ele. E grande multidão o seguia, comprimindo. Agora preste atenção, do versículo 25 ao versículo de número 34, a mulher do fluxo de sangue vai tocar na orla das vestes de Jesus e vai ser curada. O texto diz que a hemorragia, quem conhece essa história? Há quantos anos ela era hemorrágica? Pronto. Vai estancar do seu corpo e ela vai ser curada. No caminho que Jesus seguia indo para a casa de Jairo. Mas essa história hoje é sobre Jairo. Então vem comigo para o versículo 35. Volte-se a Jairo. Estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga. Quem é o principal da sinagoga, gente? Quem é o principal da sinagoga? Jairo, isso. E disseram a ele: a tua filha está morta. Por que incomodas o mestre? Porém Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Diga amém por essa palavra. Senta ainda não, vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai olhar para quem está ao seu lado e vai dizer assim para esta pessoa: mantenha a expectativa. Não contei até 3 ainda. É muita expectativa. No 3, você vai dizer: mantenha a expectativa. Fala firme, tá bom? É 1, é 2, é 3. Libere aí. Senta dando glória a Deus aí nessa noite. Aleluia. Fica firme. Fala para umas 2 aí de fica firme. Fica firme, creia. Aleluia. Fica firme, minha irmã. Fica firme. O que é expectativa? O que é expectativa? Raciocine aí comigo. O que é expectativa? É a espera desejosa. Eu não vou nem dizer ansiosa, tá? É a espera desejosa, esperançosa, positiva, de algo que eu quero muito que aconteça. Expectativa. Expectativa não é igual a ansiedade. Expectativa não é excesso de futuro, é certeza de futuro. De algo que eu desejo, de algo que eu quero muito receber. Isso é expectativa. Existem pessoas, até mesmo no meio cristão, que ensinam os outros, em razão das frustrações que já viveram, a não gerarem expectativa. E fazendo isso, contrariam a realidade bíblica da fé. Porque fé não é um sentimento. Fé não é um desejo aleatório. Fé não é um pensamento positivo. Fé é a certeza
a espera que eu tenho no cumprimento de uma palavra que não falha. Então todas as vezes que eu desmotivo alguém, todas as vezes que eu digo a alguém, não espere tanto, não deseje tanto, tome cuidado, não coloque tanta expectativa. A justificativa é sempre a mesma. Qual? Para você não se... E isso é totalmente contrário à fé. Porque uma pessoa que não coloca em algo expectativa, haja vista o medo que ela já tem de se frustrar, já tem uma fé completamente equivocada. Porque a fé não espera se frustrar. Porque ora, o que diz o autor da carta aos Hebreus? A fé é o firme fundamento, a certeza das coisas que se não veem, mas que se esperam como se elas já existissem, como se elas já tivessem acontecido. Então, duas verdades que você precisa aprender de cara nessa noite. A primeira, quando você encontrar alguém com uma fé obstinada, um homem de fé, uma mulher de fé, alguém que tem ousadia, alguém cujas orações são ouvidas por Deus, alguém cujas orações são respondidas com agilidade, com brevidade diante de Deus, pode ter certeza, essa pessoa não alcançou esse nível de expectativa sem ter vivido ao longo dessa trajetória um nível de frustração. Logo, a frustração não é o agente de desânimo da fé, é o treinador. Para que a fé dessa pessoa seja aferida, medida, se realmente é uma fé bíblica, uma fé genuína, uma fé baseada na palavra, ou apenas um sentimento cujas circunstâncias da vida movem e removem a hora que elas quiserem. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, prova daquelas que eu não vejo, mas que tenho certeza que aconteceram. Estão prontas. Essa é a fé verdadeira. Essa é a fé genuína. Agora vamos lá, tem níveis de fé. Se não existissem níveis de fé, vamos falar grosso modo para todo mundo entender, tamanhos de fé. Se não existisse isso, Jesus não teria dito, por exemplo, dentro da embarcação, quando os discípulos precisaram acordá-lo para apaziguar uma tempestade, não teria ele dito para eles, homens de pequena fé, por que vocês ainda são tão tímidos? Essa fé, na verdade, que ele está falando é uma fé minúscula. Essa fé eu considero que ela seja menor do que um grão de mostarda. Quem aqui já viu um grão de mostarda? Alguém aqui já viu um grão de mostarda? É pequeno ou não é? É pequeno ou não é? Gente, é tão miúdo, é tão miúdo, é tão miúdo, que se a pessoa não estiver bem focada nele, ela não consegue enxergar se ele estiver no meio de outras coisas, de tão pequeno que é. Porém, olha o que Jesus disse, é pequeno, mas é real. A comparação, na verdade, no texto, se mostra para algo que nasce no espiritual, mas que rompe no físico. E por que nós estamos dizendo isso? Porque é ele mesmo que afirma dizendo que ainda que a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, ela seria poderosa o suficiente para que nós olhássemos para uma montanha e disséssemos a essa montanha, seja removida daí e se lance ao mar, e ela obedeceria. Agora veja, se você pode remover uma montanha com uma fé do tamanho de um grão de mostarda, quando Jesus fala, por exemplo, que seus discípulos têm uma pequena fé, a que ele está se referindo então? Diga para mim, o que é mais difícil? Apaziguar uma tempestade territorial ou dizer a uma montanha, se lance ao mar? O que é mais pesado, a força do vento ou o peso de uma montanha? Mas veja o que ele está dizendo. Homens de pequena fé, significa então que a fé que eles estão desenvolvendo, enquanto caminham com Cristo, ainda não conseguiu alcançar nem mesmo a metade da estatura de um grão de mostarda. É pequena, por quê? Porque na maioria das vezes acreditamos que fé é um pensamento positivo. Acreditamos que fé é o tipo de expectativa que geramos num ambiente favorável. Mas na verdade fé tem a ver com a palavra que eu recebi. Fé não tem a ver com o que eu sinto. Fé tem a ver com o que eu sei da palavra que foi liberada ao meu respeito.
Quando eu sei que essa palavra foi liberada da boca de Deus, ela não volta vazia, ela dá uma garantia em cima de si própria. Ela não volta vazia, mas antes ela vai e faz aquilo que lhe apraz. Minha fé não dá para Deus o poder de fazer nada. Minha fé não dá para Deus o poder de fazer nada. Quando eu creio em Deus, isso não dá para Deus mais poder do que Ele tem. Minha fé não é mola propulsora para Deus ter poder para fazer milagre. Escute isso. Quando eu creio em Deus, Ele pode. Quando eu não creio, Ele continua sendo o Deus poderoso que Ele sempre foi. Mas o que a palavra de Deus diz sobre a necessidade de termos fé? Preste atenção. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ter fé em Deus não tem só a ver com agradar a Deus, mas é a única forma de receber de Deus aquilo que Ele quer me dar. É a única forma de receber de Deus aquilo que Ele tem poder para me dar. Ao compreender a medida da fé, redobre a sua atenção. Ao compreender a medida da fé, eu não creio para Deus ter poder de fazer nada. Eu creio para que eu tenha poder de receber o que Deus já fez ou quer fazer na minha vida. Se a fé fosse uma moeda material, eu queria que você entendesse agora isso aqui. Ela não seria a moeda de depósito, ela seria o cartão de saque. O que seria o depósito? O depósito é a palavra. Deposita a palavra, manifesta a expectativa. Em que está a sua fé? Libere a palavra, se encha da palavra, ministre a palavra, ore a palavra, interceda na palavra, profetize a palavra, libere a palavra, pregue a palavra, cante a palavra, ore a palavra, interceda a palavra. E a fé vai sacar tudo aquilo que você depositou baseado na palavra de Deus. Então eu não falo o que eu penso, eu não falo o que eu sinto, porque o que eu sinto muda, e o que eu falo está submetido a circunstâncias de tempo, está submetido a circunstâncias de espaço, mas o que Deus falou rompe a atmosfera, a estratosfera, rompe o que é físico, rompe o que é espiritual e se manifesta para fazer cumprir aquilo que Ele falou. Falaria e não cumpriria, diria e não faria. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Creia agora, porque a nossa fé está tão vulnerável, porque as notícias do jornal te assustam, porque você dá mais crédito à mídia do que a palavra de Deus liberou a seu respeito. Deus nunca dependeu de circunstâncias favoráveis para fazer cumprir palavra. A palavra de Deus não está ligada às circunstâncias humanas. Ela não depende de apoios, de esteios humanos para se cumprir. Mas a verdade é que nós somos ótimos para manifestar o que sentimos, mas fracos para manifestar o que sabemos. Vou falar rasgado que é para todo mundo entender. A maioria de nós que está aqui ainda não subiu a medida da fé que Deus nos garantiu pela sua palavra, não porque não temos palavra, mas porque sentimos ela, mas não manifestamos. A gente crê, a gente sente, mas tem vergonha de manifestar, porque a verbalização ou a manifestação de uma palavra liberada da parte de Deus para nós, quando ela sai da área do sentimento, quando ela sai da área do espiritual e ela entra no físico, seja pela expressão das libras, seja pela expressão audível do som da sua voz, você está confrontando, esfregando, rompendo na cara daquilo que é físico e é carnal, que você crê que o que é espiritual governa sobre o que é natural, que as coisas que ainda não são aos olhos dos homens,
já são para aqueles que receberam da parte de Deus uma palavra. A maioria de nós sente. Se não sentíssemos, não faríamos eventos como esses. Se não crêssemos, não ficaríamos aqui de manhã, de tarde, até agora. O ambiente profético atrai. E por que ele é tão atraente? Porque você ama ouvir o que Deus está falando sobre o teu futuro. Você ama ouvir uma realidade que confronta a realidade do teu presente. Só que este momento acaba e às vezes a sua vida não muda. E por que não muda? Porque nem sempre Deus usa a minha fé para mudar a tua casa. Porque Ele está usando as circunstâncias da tua casa para aumentar a tua fé. Escute, e a única maneira de aumentar a tua fé não é vindo aqui apenas e ouvindo. Essa é uma parte, completa para mim por favor. Essa é apenas uma. Abre a boca, essa é apenas uma. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Então quando você vem para cá e você ouve, diga glória a Deus. Quando você vem para cá e você escuta, diga aleluia. Quando você vem para cá e recebe palavra, diga graças a Deus. Você recebeu aquilo que te dá condições de profetizar. Você não sai daqui só sentindo. Redobre a sua atenção. Você não sai daqui só sentindo, você também sai daqui sabendo. Sabendo qual é a vontade de Deus para a sua vida. Sabendo aonde estão as garantias que o Senhor colocou para você e para a sua casa. E você chega em casa animada. Essa semana vai ser diferente das semanas que a depressão te afronta. Sim ou não? Sim ou não? Mas por que depois de um tempo você é vencida? Você desculpa, mas é que eu não vim aqui fazer firula, eu vim pregar a verdade. Por que nessas áreas você repete ciclos que já deveria ter fechado? Porque você sente, você sabe, você tem, mas você não manifesta isso no mundo físico. Você não verbaliza. Você quer ver? Você está chateada ou irada, a murmuração sai quase que espontaneamente da sua boca. Sim ou não? Fala a verdade. Sim. Agora, diante de um episódio de medo, tem gente aqui que tem o Salmo 91 de cor na cabeça. Mas diante de um episódio de medo, você prefere verbalizar estou com medo, do que verbalizar aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele eu confiarei, 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 porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me livrará, Ele me livrará, Ele me livrará, Ele me livrará. Você tem chaves, você tem palavra, você tem aonde crescer a sua fé, você tem aonde apoiar o seu milagre. Mas você não faz isso. E por que você não faz isso? Porque você acha que espiritualidade e emoção é a mesma coisa. Deus não te fez um ser só espiritual. Também não te fez um ser só físico, natural. E também não fez você só alma, um ser emocional. Nós chamamos de tricotomia do ser. E está alinhada nela a plenitude do que Deus nos confiou na condição de ser humanos. Espírito, alma, exatamente nessa ordem. O espírito governa sobre a alma se submete ao espírito e o corpo reage ao comando. Por isso que o espírito precisa estar sobre todos. Salomão disse assim: se o teu espírito estiver de pé, ele levantará todo o seu corpo. Mas se a tua alma estiver abatida, quem pois o animará? Olha o que ele está dizendo. Claro que quem animará é Deus, quem levanta é Deus, quem faz é Deus. Só que o que ele está dizendo é o seguinte: se você ficar achando que teu ânimo, que tua alma e que teu corpo vão cooperar com as coisas de Deus, com as coisas do Espírito, você está enganada. Porque o corpo voluntariamente para Deus, ele não faz nada. Tudo que ele faz debaixo de um comando do Espírito. Agora, qual é a orientação? O que o texto quer dizer? Fortalece o Espírito.
Porque quando você precisar de ajuda no teu corpo, quando você precisar de ajuda na tua alma, se o Espírito estiver pronto, ele entra onde o Rivotril não entra, ele entra onde a terapia não entra, ele entra onde o sono não entra. Quem está entendendo, diga amém. É isso que ele está dizendo. Agora, de que maneira o fortalecemos e o ministramos? Sobre a sua palavra. Confundimos o que é espiritual com o que é emocional. Não manifestamos a palavra que é espiritual, não manifestamos a palavra que é real, não verbalizamos a palavra de Deus diante das circunstâncias difíceis da nossa vida, porque somos tendenciosos a achar que o físico é mais forte do que o espiritual, e que a única maneira de abalá-lo é se o meu emocional estiver forte. 2 equívocos. Quantos equívocos? Abra a boca, quantos equívocos? 2 equívocos. Primeiro, achar que tudo que é espiritual, por ser translúcido, transcendental, por não ser visível aos olhos humanos, tende a parecer mais fraco. Eu não vejo, eu não toco, então tende na nossa mentalidade humana e carnal a parecer que tal coisa é mais fraca. E o que é físico? Ora, o que é físico me afronta, está diante de mim. Saia correndo agora e atravesse aquela parede ali no físico. Vai, atravessa lá, deixa eu ver. Amanhã você vai ser o meme número 1 do Brasil. Você não vai conseguir. Então você tende a pensar que o físico é mais forte, quando na verdade não foi o físico que manifestou tudo que existe, foi o espiritual. Deus é espírito. Aí eu te pergunto, Deus é fraco? Deus é frouxo? Deus é pequeno? Deus é frágil? Deus é espírito. No princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, 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 e disse Deus. Quem disse? Quem disse? Quem disse? Haja luz, e houve luz. E a palavra de Deus manifestou tudo que você toca. A palavra de Deus manifestou tudo que você vê. A palavra de Deus manifestou tudo que está diante de você. E isso não foi uma obra emocional, e também não foi uma obra física. Quem está me ouvindo, diga eu aqui. Isso foi o Deus Espírito manifestando a sua palavra. Deus está dizendo: manifeste a minha palavra, mesmo quando você não sentir, e eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou cumprir o que eu tenho que cumprir, porque a minha obra é dar ordem ao Espírito. É o Espírito que levanta, é o Espírito que anima, é o Espírito que se move, é o Espírito que sustenta. Foi o Espírito que levantou um exército em Ezequiel capítulo 37. Foi o Espírito que imbuiu a igreja primitiva de autoridade para entrar em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então tire da sua cabeça a ideia de que o que é espiritual só pode acontecer se eu sentir, ou que a minha vida real, física, só pode mudar se eu estiver bem emocionalmente. Camila, o que isso tem a ver com Jairo? Tudo! Eu disse que eram 2 equívocos. Segundo, achar que necessidade move a mão de Deus. Camila, tem coisa que eu não peço para Deus, porque Deus tem muita coisa para fazer, eu não tenho nem coragem. Aquela ideia de um Deus ocupado que não dá conta da agenda, sabe? Deus vai pegar uma religiosa agora. Aquela ideia de que Deus só pode ouvir, dar atenção ou colocar em escala de prioridade as orações que são pela vida, pela saúde de alguém, porque essas sim são coisas importantes demais para Deus fazer. Deus
não trabalha movido por necessidade. Porque desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu, não se percebeu, nem com o olho se viu um Deus que... Para quem precisa, não é isso? Não é isso? Não é isso? Porque desde a antiguidade com o ouvido não se percebeu, nem com o olho se viu um Deus que trabalha. Você tira férias, Deus trabalha. Você precisa de folga, Deus trabalha. Tire esse reflexo de homem que você chama de Deus. Você pega as suas fragilidades, suas limitações, e como um espelho, você coloca diante de Deus, achando que assim como eu e você, Ele tem coisa demais para fazer, pode não dar conta de tudo que tem para fazer, e precisa estabelecer prioridades para o que tem que ser feito, e só pode lidar com coisas importantes. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor fazer? Eu vou falar algo aqui que Deus está mandando. Existem muitas pessoas dizendo que adoram a Deus, mas na verdade elas adoram o ideal de quem elas queriam ser e não conseguem. Então elas dizem adorar a Deus e adoram o Deus que dizem adorar, mas que na verdade não passa de uma versão idealizada e melhorada delas mesmas. Eu provo isso. Você acredita em certas coisas em Deus até certo ponto. Você crê que Deus faz certas coisas até certo ponto. Porque na verdade o Deus que você diz adorar ainda não é o soberano. É a versão idealizada que você tem de si mesmo. Melhorada, que você chama de Deus. Criadores de deuses. Muitas vezes nós agimos assim. Escute isso. Ele mesmo disse: eu sei que pensamentos tenho de vós. O que ele está dizendo? Não penso de você o que você pensa de si mesmo. E os pensamentos dele quais são? Mais altos que os nossos. Porém, quando um pensamento nosso não acompanha um pensamento de Deus, quem ainda está comigo, diga amém. Quando um pensamento nosso não acompanha um pensamento de Deus, que Ele revelou ao nosso respeito, a nossa mente paralisa ali e não consegue romper com Deus naquele pensamento, porque aquele pensamento é maior que meu salário, aquele pensamento é mais alto que meu marido, aquele pensamento é maior do que os meus filhos. Aí o que eu faço? Eu paraliso aonde minha mente não alcança. Logo, eu não verbalizo o que Deus falou. Eu não tenho coragem de manifestar as coisas que Deus disse, porque elas são grandes demais para mim. E elas na verdade deveriam ser a maior prova de que elas são Deus para você. Por quê? Porque elas não revelam a sua capacidade, mas a capacidade dele. Não revelam o seu poder, mas o poder dele. Não revelam a sua pequenez, revelam a grandiosidade dele. Mas por que você não avança? Porque na verdade você diz que adora a Deus, mas tem adorado uma versão melhorada de você mesmo. Só vai até onde você alcança. Só vai até onde o teu salário paga. Só vai até onde a sua pouca fé é capaz de te levar. E por que não vai mais além? Por que não tem crido mais? Por que não vai mais para frente? Porque o medo de se frustrar, aquele que você não tinha no início da tua caminhada, aquele que se alguém estivesse pregando aqui e falasse assim: Jesus está entrando ali, você não levava nem para o espiritual, você abriu os olhos físicos, porque para você o espiritual era tão real quanto o chão que você pisa. Não tinha medo de se frustrar. Não tinha. O medo de se frustrar não roubava de você a certeza de querer crer. Eu não programei dizer isso, mas Deus está dizendo: veja por esses dias, se é a mim mesmo que você tem adorado, ou se é uma versão melhorada de você, que você chama de Deus. Vem comigo mais para frente. Deus está convidando alguém, Ele está dizendo: vem comigo mais além, manifesta a palavra. Qual foi a palavra que Jairo ouvia? Que Jesus curava. Ele renunciou tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa.
porque ele era o principal da sinagoga e um edito já havia saído aqueles dias de que todo aquele que dissesse que Jesus era o Cristo deveria ser expulso da sinagoga. Então, se essa era uma palavra para qualquer judeu, imagine o peso dessa palavra para alguém que era o principal da sinagoga como Jairo. A partir daquele momento, se fosse nos dias de hoje, cancelamento. Unfollow. Todo mundo deixando de seguir Jairo. CNPJ já era. Patrocinado de arroba já era. E ele renunciou tudo isso porque entendeu que a vida era maior do que o status, do que o cargo, do que o poder. É a vida da sua filha que está em jogo. Agora veja, de acordo com o relato de Lucas, qual é o testemunho que as pessoas ouviam de Jesus para levantar a medida da sua fé a ponto de crer que ele poderia curar os doentes? Lucas dizia assim: porque a todos quanto ele tocava, estes eram curados. Porque a todos quanto ele tocava, estes eram curados. Vem comigo, porque a todos quanto ele eram. Então só era curado quem por ele fosse. Por isso Jairo diz assim: mestre, rogo-te que venhas comigo ou na minha casa e imponhas as mãos sobre a minha filha. Imponhas as. Porque qual era o testemunho de Jesus? Só podia ser por ele curado quem por ele fosse. Então veja: rogo-te que entres em minha casa e que imponhas as mãos sobre a minha filha para que ela sare e viva. Ela estava a morrer, mas ainda não tinha morrido. Então toca nela, traz tua mão sobre ela e ela vai viver. Ela vai ser curada. Jairo fez isso aos pés de Jesus. Preste atenção. Jairo fez isso aos pés de Jesus. Ele ensina para a gente que essa fé e essa expectativa que eu estou pregando aqui, ela precisa ser intencional. Poeticamente falando, é bonitinho alguém dizer assim: não te adoramos por aquilo que o Senhor faz, te adoramos por aquilo que o Senhor. Mas em Deuteronômio 32 ele vai ensinar uma composição a Moisés, e ele vai dizer assim: Moisés, escreve aí, escreve tudo que eu fiz, escreve tudo que eu fiz a Israel no dia que libertei ela do Egito, da casa da servidão, e introduzi, ou levei ela a caminho de Canaã. Eu quero que você escreva aí: diga que eu fiz maná descer da terra, do céu. Diga que eu fiz água sair da rocha. Diga que eu tirei azeite da pedra. Diga que eu tornei as águas amargas em água doce. Diga que eu soprei um vento do oriente e abri o mar vermelho com um cajado. Diga aí, diga o que eu dei, diga o que eu fiz. Diga que o sapato não acabou. Diga que a roupa não ficou velha. Diga que eu fui coluna de fogo durante a noite. Diga que eu fui nuvem de glória ao redor do arraial durante o dia. Diga que eu fui adiante dos seus inimigos e eu os venci, sem espada, sem escudo. Diga que eu entrei com Israel e lhes dei autoridade. Ei, Moisés, escreve aí uma canção. Componha uma canção e dedique-se a escrever aí o que eu fiz. Abre a tua boca para você não me esquecer. Dedique-se a escrever aí o que eu fiz. Para que vocês aprendam a cantar essa canção, para que os filhos de vocês aprendam a cantar essa canção, para que quando vocês entrarem em Canaã e os filhos dos seus filhos nascerem, eles saibam quem eu sou, sabendo o que eu fiz. Porque você só sabe quem ele é por causa do que ele. Você não temeria um Deus que não conhece a força de seu braço. Você não serviria a um Deus como Deus se você não soubesse a capacidade de seu poder. Por que você o faz? Porque você sabe. Depois de um tempo, você até aprende a amá-lo pelo que ele é, mas só se compromete com ele por causa do que ele
fez. Ah, Camila, eu não gostei disso, discordo. O problema é seu. Que Deus trate da nossa hipocrisia até a raiz. Porque Deus não quer ser procurado por alguém que não seja intencional. Eu vou falar de novo. Eu não estou falando de adoração. Eu estou falando de intenção. Davi vai orientar em alguns salmos que não se busque Deus sem saber o que vai dizer. Camila, então quando eu não souber o que orar, eu faço o quê? Bote um louvor, fique em silêncio, esteja diante de Deus em devoção, mas não invente oração, não faz reza repetida. Porque os fariseus faziam assim e Jesus disse, não é por causa disso que vocês serão ouvidos. Agora, quando fosse a chegar diante de Deus, chega sabendo o que você quer das suas mãos. Não vem para cá, dá uma de super santa para mim. Não, porque olha, eu nem estou pedindo nada. Maravilha, sustenta a tua santidade. Não fica irada quando vê alguém recebendo o que teve coragem de pedir. Quando você dizia que não pedia porque é humilde, quando você dizia que não pedia porque é santa, sustenta a tua santidade. Não se ire, vou falar rasgado. Tem gente aqui que não dá conta de curtir foto, não aguenta ver o evangelho que a outra vive, não aguenta ver prosperidade, cuidado de Deus, viagem, não aguenta ver. Sustenta a tua santidade, que tu diz que é santidade, porque o nome disso é orgulho. Você que diz que não chega diante de Deus para pedir nada, melhora só um pouquinho o retorno para mim, por favor. Aumenta só um pouquinho para mim, por favor. Você que chega diante de Deus e diz, eu não vou pedir nada, ou eu não quero pedir nada, porque eu já estou grata por tudo que eu tenho. Maravilha, ok, Deus te preserve. Mas dá continuidade a isso quando vê os outros tendo coragem de pedir e receber o que você um dia não quis. Seja intencional. Levanta a mão direita o mais alto que você puder. Coloca a esquerda na mesma altura. Quem está aqui desde a tarde, diga glória a Deus. Sacode os braços para ver se teu desodorante está funcionando. No 3, não para não. No 3, você vai botar a mão no ombro de quem está do teu lado. Vamos embora, reaja, calma. No 3. E vai dizer para essa pessoa, seja mais intencional. Que caia por terra agora toda religiosidade, toda falsa doutrina. Que caia por terra agora todo sentimento que te afasta da paternidade de Deus em Cristo. Que caia por terra agora todo farisaísmo, toda hipocrisia que sobre justificativa de uma falsa santidade me afasta de um Deus verdadeiro. 3, bota a mão no ombro dela e diga, seja intencional, seja intencional. Pede-me o que queres. Ele está dizendo a alguém aqui, pede-me o que queres, pede-me o que queres. Fala comigo o que você precisa. Para de esconder de mim a verdade e as necessidades do teu coração. Seja verdadeira, seja verdadeira, seja verdadeira, seja verdadeira, seja intencional, seja intencional, seja verdadeira. Não esconda, não esconda, não esconda mais nada. Seja intencional. Intencional. Ei. Não é necessidade. A palavra-chave aqui hoje é o quê? Expectativa. Grite aí, qual é a palavra-chave? Qual é a palavra-chave? Não é o que você precisa, é o que você deseja, o que você espera. Camila, até onde vai Deus por mim?
até onde sua fé vai por Deus. Camila, minha fé é só crer que Deus vai preparar e levar, porque tem muitos anos que eu oro pela salvação de fulano. Fulano ainda não se salvou. Pois é o que vai acontecer. Deus vai preparar e vai levar. Agora tem gente que tem um marido, um avô, um tio, um filho na mesma idade que o seu, com um problema igual ou pior do que o seu, e não está dizendo Deus prepara e leva, porque a fé dela é: Deus, eu quero ver esse menino servir a tua casa. Eu quero ver esse cachaceiro virar obreiro na tua presença. Eu quero ir uniformizada para a igreja com ele no domingo, de manhã e à noite. Essa é a minha expectativa, é assim que eu vejo. Porque não é necessidade, é expectar. Qual era a expectativa de Jairo? Se ele colocar a mão, a minha filha vai ser curada. Jesus vai com ele. Só que no caminho tem uma mulher que tem uma fé maior do que a dele. Olha para quem está do teu lado e diga assim: no caminho do que você quer ver Jesus fazer. Diga de novo: no caminho do que você quer ver Jesus fazer, vai ver também Ele fazer coisas maiores por outras pessoas que não tem nada a ver com você. Camila, vai dar 10 horas. Quem não tem expectativa para aguentar mais, vai na paz. Mas eu vim com muita expectativa. Camila, estou percebendo. Maravilha. Quem quer entrar nesse mesmo nível, vem comigo nadando de braçada. Porque eu vim debaixo de uma fé que ainda antes que o ano de 2023 Alguém precisa do 31 de dezembro para começar uma virada. Mas quem veio no Aviva 2023 e aguenta ir até o fim, vai ter virada antes de 31 de dezembro. É no caminho, é no caminho, é no caminho. Aumente a sua expectativa.